Hoje, pessoal, aqui vamos nós para mais um vídeo. Bem, pá, no vídeo de hoje vamos aqui a mais um videozinho de conversa a três. Não é, pessoal? É verdade. Quem é que está aí desse lado para me responder? Ah, pois é. Está cá toda a gente. Ah, pois é. Um algarvio e um alentejano. Como é que vocês estão? O marroquino presente. Pois, o marroquino, tu és mais marroquino. Algarvio sou eu, marroquino és tu. Com as areias da África já quase que se converteu em marroquino. Isto eu estou habituado a isto, pá. Isto a areia nos olhos, estou habituado a isto. E isto aos suestes, vocês não fazem ideia o que é. O Paulo se calhar sabe o que é um sueste forte aqui no Algarve. Senhora. Sei sim, senhora. Fica. E se o Miguel também sabe o que é calor à séria. Nós aqui, quando está sueste forte, epá, não se pode andar na rua. Isto, a África rebenta com a gente. E agora, pois, é a moda das areias, né? Isto há uns anos atrás. Um gajo não pode dizer essas coisas, Ricardo. Não podes dizer essas coisas, Ricardo. Que a África e os africanos rebentam contigo. Cuidado com os africanos que rebentam contigo. Corta esta merda toda. Olha agora. Querem chouriço de sangue e morcelas, né? Pois, vocês são tramados, meu. Chouriços que vêm dos ares africanos. Jesus. Não é que isto hoje em dia... Foi uma rabanada de vento, levas-te um chouriço na testa, pima! E com caraças, fogo! Isto hoje em dia a gente não pode dizer nada, que é tudo racismo. Mas pronto. Sim, agora temos que ter muito cuidado na forma como falamos, como damos a nossa opinião. Há cada vez mais pessoas sensíveis. Eu acho que é mais Corinhas Report por aí, mas pronto. Que as pessoas agora ofendem-se por tudo e por nada. É mesmo. Pá, não há necessidade, meu. Não há necessidade. A pessoa não precisa de ficar chateada quando é algo que às vezes nem é virado a eles, nem é apontado a eles, mas pronto. Pois, mas tu, olha, tu vês cada vez mais pessoas ofendidas por tudo e por nada, mas também vês muita gente desbocada que acha que só por ter a liberdade de poder dizer aquilo que bem pensa, pode dizer tudo o que lhe vai na cabeça. E isso às vezes é ofensivo de forma gratuita. Essas pessoas também... Não é? Tu tens o 8 e 80. Exatamente. Tu tens o 8 e 80, mas pronto. Isso às vezes é muito relativo, mas às vezes as pessoas ofendem-se com um pouco e há outras que são umas despecadas que até metem impressão, mas pronto. É o que é, cada cabeça a sua sentença. Então onde é que vocês andam? Olha, eu era para ir à Lagoa, mas estou a ver o tempo assim um bocadinho torcido. Voltei aqui para Corroios, vou ver aqui os stands de automóveis. Por falar em stands de automóveis, Miguel, como é que isso vai de motinha nova, pá? Pá, nem queiras saber. Isto é só bom andamento. E olha, só por não estás com coisas, vou agora... Vão ter aqui no Cabo Especial e tirar uma fotografia mesmo em frente aqui à igreja, ou que é isto? Aqui do Cabo Especial. Só para meter nojo. Mostra a ostentação a todos. Ostentação. Mostra a ostentação a todos. Foste rezar o terço e deram tudo e dizem logo. Nisso. Olha, cala-te que... Olha, estávamos a falar nisso, a religião então é para esquecer, isso não se fala. Isso então ainda é pior. Mas pronto, isso é outro tabu. Não, mas continua, passa à frente. É uma brincadeira, não? Uma brincadeira é uma coisa. Um dia podemos falar sobre religião, as perspectivas e os pontos de vista diferentes não deviam ofender quem está a ver. Se existirem motovloggers que sejam católicos ou que sejam o que quer que seja, epá, se eles vêm para este canal por causa das motas, não é a opinião de outra pessoa que vai... Não é? Acho eu pelo menos sou assim, não me ofendo. É difícil me ofender com qualquer coisa. Mas... Eu vejo as pessoas a transformarem-se por tão pouco, pá. Olha, até mesmo às vezes, por estar a falar em ostentação, às vezes as pessoas levam a mal porque a minha câmara é melhor do que a tua e a tua é melhor do que a outro e compraste agora uma câmara que custou 6.000 euros ou 5.000 euros ou 500 euros. E as pessoas às vezes ficam ofendidas com isso. Que há pessoas que vivem pela aparência, né? E isso tem muito que se lhe diga. O que é que vocês acham desta opinião, da ostentação das pessoas?
Epá, Já que estamos já a falar de motas, pronto, a ostentação das pessoas das motas, pá, falar aqui um bocadinho disto. O que é que atenção, vocês acham desta... Eu acho que esse fenómeno cresceu com a internet. sim. Porque antes da internet tu não tinhas a quem ostentar. Tu tinhas as tuas coisas, o teu vizinho tinha as dele, o teu amigo tinha as dele, e acho que havia muito mais humildade, e a internet veio arrebentar com isso tudo. Porque tu tiras fotografias, até tu já não foste a um restaurante, nunca viste um gajo a tirar fotografias do prato, não? depende só Não se for já. fotógrafo. Então, pá, é para ostentar o que tu estás a comer, para partilhar com os outros, e olha, as motas também. Opa, Comprei uma moto nova, Miguel, tu não vais fazer isso. Quero deixar 2 reparos nesta conversa. Primeiro, eu vou aos restaurantes fazer uma autogastronomia, mas não é para ostentar, é mesmo porque a gente gosta de ir, gosta de comer e fazemos uma cena diferente. E a moto, Isso é diferente. Mas olha, isso é diferente. mas houve uma coisa, mas também se nota perfeitamente quando é que é quem cagança e quando é que ostenta- não é, né? quem... Sim. E a moto comprei, mas não foi para ostentar. Atenção, também não foi para ostentar, de Foi maneira porque querias, nenhuma. foi. Mas nós já te conhecemos, nós sabemos que compraste a moto porque querias, mas não te livras de poder haver alguém aí que possa dizer que compraste a moto por ostentação. Às vezes aquilo que nós passamos para os outros é interpretado de forma errada, não é? Sim. Capitalistas já Sim, me sim, chamaram, sim. mas pronto, epá. Isso é normal, tendo em conta uma moto de 10 mil euros na garagem, uma Hornet, a YBR, epá, é normal que assim pensem, mas eu sei que é na brincadeira também. Yeah. Sim, mas é diferente. Eu acho que hoje em dia, pá, olha, não é preciso ir mais longe. Aqui na nossa zona, Miguel, temos aqui o Cabo Especial, É onde eu estou temos agora. aqui, o Cabo da Roca, um bocadinho mais acima. Temos aqui várias coisas. Tu às vezes parece que andou num desfile, meu. Ires a Sesimbra, tu vais aqui ao Cabo Especial, vais ali a Sesimbra, de manhã, meu, tu vês cá com cada cagança, meu. Eu acho que as pessoas já nem têm a vontade de andar de moto. Não, Eu acho e- que têm a vontade de mostrar o que têm. E o coisa é igual. Não sei, meu, não sei. À rábida, sabes? Eu não gosto de andar ao fim de semana por esse motivo. Há rábida, sim, Miguel, há rábida. Eu neste momento estou no ao domingo Special. Também. Olha, eu neste momento estou no Special. Estão aqui 5, 6 carros. Eu gosto de vir a estes sítios quando não está cá ninguém. Não gosto de vir ao fim de semana, não gosto de vir quando é muita confusão. Epá, quando não está cá ninguém é quando me apanham aqui. E é o que estou a fazer neste momento. Vou parar, vou ser cagão e vou tirar uma fotografia. Cagão, atenção, não é a nível intestinal, porque essa parte aí, por agora, está Essa pá, resolvida. já está melhor. Já, felizmente, Fónix. Essa parte já está melhor. Mas eu noto muito. E depois vejo as pessoas com essas motas e depois mal sabem andar nelas, né? Epá, é o meu Que- caso. Pumba, mais um! Isto hoje tirei o dia para me meter com eles todos. Fónix, caraças, pá. Vai, continua. As pessoas não sabem andar de moto nem de carro, que é diferente. Eu também. Fónix, Eu não sei. à rua! Mas pronto, mas eu vejo muita gente que às vezes tem grandes motas e grandes canhões e coisas, e não sabem andar de moto, meu, não sabem andar na estrada, não. Esse lá é um conjunto de situações que nós às vezes vemos que, não sei, pronto, não sei o que é que as pessoas pensam. Olha, é como o Ricardo disse ainda há bocado, será que o prato delas e depois está cheio? À mesa comem bem? Ou é só mesmo para mostrar. inglês ver? Yeah. Pois. Opa, Acaba os créditos facilitam que isso aconteça, não é? Se tu só pudesses Sim, comprar sim. uma moto, se tivesses o dinheiro na unha, se calhar não havia tanta moto cara, o gajo era mais comedido nos gastos, comprava uma coisa mais simples. Isso justifica as BMWs que andam e não aí à andava- mostra. Pois, é que tu às tantas é assim, se tu fores, eu não faço ideia quanto é que custa, por exemplo, uma moto, quanto é que custa a Hornet? Uma Qual é quê? o preço da Hornet? Quanto? Uma Hornet, por exemplo, ou uma Oh, KTM, 8 quanto é mil, que custa uma 9 mil? KTM? Nos 14, 15 mil, igual à minha, 15 mil.
14 mil, 15 mil. Isso é um 14, carro. 14, 15, sim. Isso é o A preço Orna de um tem carro, metade. meu. É muito caro. E são coisas caras, não podem ser. Eu não vejo, pelo menos eu, não vejo como é que eu conseguia comprar uma moto assim tão cara que não fosse com a ajuda de um crédito. Porque um gajo ter esse dinheiro para avançar logo ali e bater numa moto, só se calhar ir trocando de moto, tens uma moto, vendes rápido, ficas com ela meia dúzia de meses, vendes rápido, consegues fazer algum dinheiro, vais capitalizando aquilo e consegues ter valor para passado se calhar 5 ou 6 anos conseguires comprar uma moto a pronto pagamento, não é? Mas eu, por exemplo, Olha, que gostava de uma Harley ou de uma Indian ou assim motas com esses valores, não, isso é impossível. não é impossível. por alguma coisa que a Motorrad, que a BMW, Motorrad sim, que em termos de crédito, upa, são os Yeah. que faturam mais. Claro. Eles têm umas condições Todas altamente. as motas, a linha de crédito deles é brutal. Está bem que eles dão muitas facilidades, mas a partir do momento que tu entras lá, Nunca mais sais. raramente sais. Claro. Tens sempre motas novas, é normal, claro que sim, 5 a 5 Entras anos lá e não trocas sais de moto, mãos vazias, não é? Não sais de mãos à mas abanar. é pá, mas são prestações muito grandes, muito altas, né? Pá, não sei, as pessoas conseguem suportar, claro, é pá, também não vamos fazer tudo coitadinhos, atenção. Não estamos aqui a escamotear as coisas, porque há pessoas que podem, há outras que não podem, é pá, Yeah. cada um sabe de si e acho muito bem que andem por aí muitas motas e pá, não vejo por aí, acho muito bem, as pessoas devem ter aquilo que gostam. Agora, às vezes, sacrificar a sua vida pessoal para Isso não. para ter um luxo, é pá, isso é que, Olha, pronto. eu sou uma pessoa, eu sou um gajo que eu não sou forreta, não vivo com dificuldade, mas gosto de pensar e calcular todos os gastos que tenho na minha vida. E eu, quando fui buscar esta moto aqui a uma loja aqui um pouco mais à frente, que é a Rota Rebelde, aqui entre Olhão e Faro, o meu objetivo não era ficar com uma 125. Eu ia ver as Indians, eu ainda nem tinha carta, eu já andava com a moto na cabeça já sei lá eu há quanto tempo, e tinha passado por aqui, parei com a mulher, olha, vou ali ver as motas, ver, pela primeira vez nunca tinha visto uma Indian à minha frente, e vi a moto, vi o preço de todas elas, coisas exorbitantes, e aí decidi adiar o projeto. É o imagina, tal chamado namorar a moto. eu decidi adiar o projeto porque a moto custa 14 mil euros. Ainda tu tiveste sorte de namorar a moto. Olha, eu com a CBR nem tive tempo de namorar rigorosamente nada. Fui, experimentei e nesse dia trouxe-a logo para casa ao fim de 2 horas. Por isso, Então isso foi amor à primeira vista. É amor platónico. às Isso vezes, foi amor à primeira vista. às vezes dá asneira estes amores assim. Deixa lá ver. Pois então, mas eu vou lá. Não vais ser o primeiro a fazer isso, e se calhar para o mês que vem vendes essa, compras outra, há quem faça isso, não é? Ah pá, pois olha, deixa lá ver. É uma busca, não é? Tu tens que descobrir qual é a moto eu vou que tu ser gostas. sincero. Eu se pudesse, olha, gostava de um ferro. Eu gosto muito da Indian, a FTR. Adoro a moto, adoro a moto. Eu não me importava nada ter uma dessas ter uma moto a 1290, pronto, esta agora, que eu tenho a KT, mas a 1290. Adorava, mas é pá, obviamente não tenho possibilidades para isso, nem vou ter, né? Nem vou ter, estas chegam perfeitamente, mas nunca digas nunca, porque às vezes assim os impactos assim momentâneos que a gente às vezes tem na nossa cabeça, tem muito se lhe diga. Enquanto forem só com motas e carros, a malta ainda se vai suportando e aguentando. Agora, às vezes há aquelas trocas que um gajo pensa que vai trocar para melhor e depois dá merda. Pois, isso acontece. Ui, Neste momento Isso não estou a acontece. falar de motas. Interpretem o que vocês quiserem. eu sei. Estás a falar de motos de 2 pernas. Opa, pode ser outra coisa, pode ser de trabalho, pode ser de carro, pode ser de casa, pode ser de tanta coisa, não é? Pois, pode ser. Ui, pode ser de país. Pode ser de sexo. Aquele gajo que era casado com os Kardashian mudou de sexo e depois acho que se arrependeu. Ei!
Aí, epá, yeah. Não é? Toda a gente Yeah, diz que é uma yeah. mulher. Desculpem, mas eu sou antigo. Aquilo para mim é um homem biológico e então para mim é sempre um homem. Mas mudou, Epá, mudou é. de sexo, mudou de órgão sexual e Genital. depois acho que se arrependeu. Só que, pronto, acho que a Epá, mudança sei se lá calhar não se tinha arrependeu garantia ou para não. troca. A mudança não tem garantia para troca. Assim, desculpe, meu amigo, mas a sua pílula foi para o lixo. Não dá para trocar. Já, não há garantia. Acabou. Não há garantia. Malta, ficamos aqui agora com o belo do sol na praia de Sesimbra e terminamos aqui com a cagança da CBR a ser mostrada em plano final. Malta, grande abraço, fiquem bem, até ao próximo vídeo.